Você sabia que o motor a gasolina, essa tecnologia que revolucionou a mobilidade por mais de um século, está vivendo seus últimos dias? Enquanto todos falam sobre carros elétricos e novas tecnologias, há uma verdade que ninguém se atreve a dizer sobre o fim dos motores de combustão interna. Fica até o final, porque hoje vamos falar sobre um motor a gasolina. Vamos descobrir o que realmente está por trás dessa transição, os interesses ocultos e o que isso pode significar para o futuro da humanidade. Desde que Carl Benz patenteou o primeiro automóvel em 1886, os motores a gasolina se tornaram o coração da indústria automotiva. Mas hoje, algo está mudando. Os governos de todo o mundo estão estabelecendo prazos para a venda de carros a gasolina. As grandes montadoras estão apostando tudo no que chamamos de indústria automotiva, todo no desenvolvimento de veículos elétricos, e a percepção pública sobre o impacto ambiental dos combustíveis fósseis deu uma guinada radical. No entanto, o que parece uma simples evolução tecnológica pode ter implicações muito mais profundas do que imaginamos. O que está realmente impulsionando essa mudança? E qual será o impacto disso em nossas vidas e economias? Por que os motores a gasolina estão sendo deixados de lado? Para entender o fim dos motores a gasolina, primeiro precisamos analisar as principais razões por trás dessa transição. À primeira vista, parece uma questão ambiental. Os carros a gasolina são responsáveis por uma grande parte das emissões de dióxido de carbono, CO2, em nível mundial, um dos gases de efeito estufa que está aquecendo o planeta. Os cientistas e especialistas têm alertado há décadas sobre a necessidade de reduzir essas emissões, e os motores de combustão interna são um dos principais alvos. Mas a mudança não é apenas ecológica, também é política. Em países como Noruega, Reino Unido e Canadá, já há datas estabelecidas para proibir a venda de carros novos a gasolina. Inclusive na América Latina. Países como Chile e Colômbia estão começando a adotar medidas semelhantes. Esses governos justificam a transição com compromissos climáticos internacionais, como o Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius. Por outro lado, tem a pressão tecnológica. Os carros elétricos deixaram de ser um luxo e estão se tornando uma opção acessível graças aos avanços nas baterias de íon de lítio e à diminuição dos seus custos de produção. Empresas como a Tesla têm liderado a mudança, e as grandes montadoras como Ford, General Motors e Volkswagen já anunciaram que estão trabalhando em linhas completamente elétricas. Elétricos. No entanto, o que muitos não mencionam é que essa transição também tem um fundo econômico. A dependência do petróleo moldou a economia global por mais de um século e agora o controle dos recursos energéticos está mudando. As grandes potências estão apostando na eletrificação não só por razões ambientais, mas também porque querem liderar um mercado emergente que promete trilhões de dólares em lucros. Então, embora à primeira vista possa parecer uma medida para salvar o planeta, o fim dos motores a gasolina também responde a uma combinação complexa de interesses políticos, econômicos e financeiros. E tecnológica. E aqui surge a pergunta: o que vai acontecer com todos os empregos e as indústrias que dependem dos combustíveis fósseis? Mas isso vamos explorar mais adiante. O que vamos perder com a despedida dos motores a gasolina? O fim dos motores de combustão interna não representa apenas uma mudança tecnológica, mas também um enorme impacto em nossas economias e estilos de vida. Para muitos, o motor a gasolina não é apenas uma máquina, é um símbolo de liberdade e mobilidade. Mas, o que se perde realmente quando dizemos adeus a essa tecnologia? Primeiro, vamos falar da indústria automotiva. Em países como México, Brasil e Alemanha, milhões de empregos dependem da fabricação de motores e transmissões tradicionais. Esses componentes, que são o coração dos carros a gasolina, estão desaparecendo nos veículos elétricos. Os motores elétricos são muito mais simples, têm menos peças e exigem menos manutenção. Isso significa que as fábricas vão ter que se adaptar à situação. Se adaptar ou vão fechar, deixando milhares de trabalhadores em uma posição vulnerável. Além disso, não podemos ignorar o papel do petróleo. As economias de países como Venezuela, Arábia Saudita e Rússia estão profundamente ligadas à extração e exportação de petróleo bruto. Se a demanda por gasolina cair drasticamente, essas nações enfrentarão desafios econômicos sem precedentes. E não são só os grandes produtores, até os postos de gasolina dos nossos bairros vão ter que se adaptar ou desaparecer. Por outro lado, tem a cultura do automóvel. Durante mais de um século, os carros a gasolina têm sido parte de nossas vidas, desde o ronco dos motores nas corridas até os passeios em família nos finais de semana. Os entusiastas de carros clássicos e os amantes do som do motor V8 estão vendo como sua paixão está se tornando obsoleta. A pergunta é: um carro elétrico, silencioso e eficiente, pode substituir essa experiência emocional que os motores a gasolina nos proporcionaram? Por último, não devemos esquecer o impacto da tecnologia. Impacto sobre os consumidores. Trocar para veículos elétricos implica um custo inicial mais alto, e embora a economia em combustível e manutenção possa compensar isso a longo prazo, nem todos têm acesso aos incentivos governamentais ou às estruturas necessárias, como estações de recarga. Isso pode ampliar a diferença entre quem pode arcar com essa mudança e quem não pode. Então, enquanto avançamos para um futuro mais limpo, devemos nos perguntar: estamos prontos para os sacrifícios que essa mudança exige? E o mais importante, como é que essa transição vai ser feita para que ninguém fique para trás? Os carros elétricos são realmente a solução. Enquanto os carros elétricos são apresentados como a solução ideal para um futuro mais limpo, surgem muitas perguntas ao analisar seu impacto real. Eles são tão ecológicos quanto nos fazem acreditar? A resposta não é tão simples. Primeiro, vamos considerar as baterias.
Os veículos elétricos dependem de enormes baterias de íon de lítio, cuja fabricação não é exatamente amigável ao meio ambiente. Para produzir essas baterias, são necessários minerais como lítio, cobalto e níquel. A extração desses materiais tem um impacto significativo, afeta ecossistemas, consome grandes quantidades de água e, em alguns casos, está associada a violações de direitos humanos, especialmente em países em desenvolvimento onde a mineração é uma atividade-chave. Além disso, a energia elétrica que alimenta esses carros nem sempre vem de fontes de energia renováveis. Em muitos países, a eletricidade ainda é gerada em usinas de carvão ou gás, impactando o meio ambiente ao ser transferido dos escapamentos dos carros para as chaminés das usinas elétricas. Nesse sentido, a pegada de carbono de um carro elétrico pode ser considerável, especialmente se não forem implementadas mudanças significativas nas fontes de energia. Outro ponto que poucos mencionam é a vida útil das baterias. Embora as baterias modernas sejam duráveis, eventualmente elas perdem capacidade e precisam ser substituídas. O seu reciclagem ainda é um desafio tecnológico e ambiental. Atualmente, apenas uma pequena fração das baterias usadas é reciclada de forma eficaz e o restante acaba em aterros, gerando problemas de contaminação. Por último, não podemos ignorar o custo inicial. Embora os preços dos carros elétricos estejam caindo, ainda são inacessíveis para muitas pessoas, especialmente em países com economias emergentes. Isso poderia criar uma lacuna entre aqueles que têm acesso a essa tecnologia e aqueles que dependem de carros mais econômicos e acessíveis, geralmente com motores a gasolina. Então, os carros elétricos são a solução perfeita. A verdade é que não existe uma tecnologia 100% limpa nem uma resposta simples. O que fica claro é que precisamos de mais do que carros elétricos para resolver os problemas ambientais. É essencial repensar como nos movemos, incentivar o transporte público, investir em energias renováveis e projetar cidades mais sustentáveis. Quem ganha e quem perde com essa transição? Como em qualquer grande mudança, sempre há vencedores e perdedores. A transição para os carros elétricos não é exceção, e por trás dela se movem interesses que vão muito além do que vemos nas campanhas publicitárias ou nos discursos políticos. Por um lado, os grandes vencedores são as empresas que apostaram nessa revolução. A Tesla é um exemplo claro de como uma pequena startup pode se tornar um gigante da indústria automotiva e um referencial global de inovação. Mas não está sozinha. Gigantes como Volkswagen, General Motors e Toyota estão colocando em prática planos ambiciosos para deixar para trás os motores de combustão e competir no mercado elétrico. Essa transição permite que eles renovem sua imagem, atraiam novos clientes e, claro, acessem incentivos governamentais milionários destinados a tecnologias limpas. Também há vencedores no setor de tecnologia. Setor energético. As empresas que produzem eletricidade, especialmente aquelas que investem em fontes renováveis como a solar e a eólica, estão se posicionando como os novos protagonistas do mercado energético. Além disso, países que controlam os recursos-chave para fabricar baterias, como o Chile com lítio, têm uma oportunidade única de se tornarem potências globais nessa nova economia. No entanto, nem todos saem ganhando. Como mencionamos antes, os países produtores de petróleo estão vendo sua principal fonte de renda perder relevância. Mas não são só eles. Milhões de trabalhadores que dependem da economia da indústria do petróleo, das refinarias e dos postos de gasolina estão enfrentando um futuro incerto. A transição elétrica pode gerar novos empregos, mas muitos deles vão exigir habilidades tecnológicas que nem todo mundo tem, deixando milhares de pessoas sem opções imediatas. Outro grupo que pode sair perdendo são os consumidores. Embora os custos de operação de um carro elétrico sejam mais baixos a longo prazo, o preço inicial ainda é uma barreira significativa. Além disso, em muitas regiões do mundo, a infraestrutura para carregar esses veículos é limitada ou inexistente, o que gera falta de recursos, a frustração e desconfiança. Finalmente, tem um impacto nos pequenos negócios e oficinas mecânicas. Os carros elétricos precisam de menos manutenção, o que pode significar o desaparecimento de muitos desses estabelecimentos que dependem há décadas de consertos de motores, trocas de óleo e ajustes de sistemas tradicionais. Estamos realmente preparados para um futuro sem gasolina. A transição para um futuro sem motores a gasolina está em andamento, mas isso não significa que seja um caminho fácil nem que estejamos completamente preparados. Essa mudança traz consigo desafios gigantescos que ainda precisam de soluções claras e viáveis. Primeiro, tem a questão da infraestrutura. Embora países como a Noruega e a Alemanha tenham avançado significativamente na instalação de estações de carga para veículos elétricos, em muitas partes do mundo, essa infraestrutura é praticamente inexistente. Na América Latina, por exemplo, as estações de carga são escassas e a rede elétrica de vários países não está preparada para suportar a demanda adicional que a eletrificação em massa vai gerar. Se não forem feitos investimentos significativos, a adoção de carros elétricos será lenta e desigual. Outro desafio importante é o acesso. Para muitas pessoas, especialmente em economias emergentes, os carros elétricos são simplesmente um objeto da economia, inalcançáveis. Embora os custos estejam diminuindo, ainda são consideravelmente mais altos do que os de um carro a gasolina usado, que para muitos é a única opção viável. Sem políticas públicas que promovam incentivos fiscais, financiamento acessível e subsídios para os consumidores, essa mudança pode aumentar a brecha econômica entre quem pode arcar com a transição e quem não pode. Além disso, tem a questão da educação e da adaptação.
Trocar um veículo a gasolina por um elétrico implica aprender uma nova forma de dirigir e planejar as viagens. Por exemplo, a ansiedade sobre a autonomia, o medo de ficar sem bateria antes de chegar a uma estação de carga, é um problema real para muitos motoristas. Isso requer não apenas tecnologia mais avançada, mas também uma mudança na mentalidade das pessoas. Por último, mas não menos importante, está o impacto ambiental a longo prazo. Embora os carros elétricos sejam uma melhoria em relação aos motores de combustão, não resolvem completamente os problemas ambientais. Continuamos enfrentando desafios relacionados à extração de recursos, à reciclagem de baterias e à geração de eletricidade limpa. É necessário combinar a eletrificação com outras estratégias, como a promoção do transporte público, o uso compartilhado de veículos e o planejamento de cidades mais sustentáveis que reduzam nossa dependência dos automóveis. Então, o que o futuro nos reserva? Embora a despedida dos motores a gasolina pareça inevitável, a verdadeira pergunta é se estamos preparados para gerenciar essa transição de maneira justa, sustentável e eficaz. Este é um momento-chave na nossa história, e a forma como lidamos com isso. Essa mudança definirá não apenas o futuro da nossa mobilidade, mas também o futuro do nosso planeta.